Repita comigo: hoje será diferente. Será melhor do que foi ontem, para a glória de Deus. Eu creio, irmãos. Aleluia. Juízes, capítulo de número 11. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 desse livro: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Depois achou Ruth, volta um pouco para trás. Achou Josué, é o próximo livro. Jefité livra os israelitas. O subtítulo desta passagem que vamos ler, Juízes capítulo 11, versículo 1 diz: Era então Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo seus filhos desta mulher já grandes, repeliram ou expulsaram, em outras traduções, a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Pode se sentar. Se você puder dar uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Jesus. Amados irmãos, que bênção, né, irmãos? Hoje já ouvimos muitas palavras tremendas, palavras incentivadoras. Oh, glória a Deus. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, o tema seria: os desprezados podem ser exaltados. Os desprezados podem ser exaltados. E nós vamos ver no decorrer desta mensagem que há possibilidade, sim, dos desprezados que servem a Jesus e andam no temor da luz da palavra de Deus. Eles podem ser exaltados por Deus, se assim Deus quiser. Eu não estou dizendo que todo desprezado será exaltado, porque aí estaria mentindo. Mas entenda bem: todo desprezado que obedece à palavra de Deus pode ser exaltado por Ele, se Ele assim quiser. Oh, glória a Deus. E vou provar para vocês nesta passagem bíblica de Juízes capítulo 11. Amados irmãos, acabamos de ler esse texto, e todo o contexto é formado do segmento do que aconteceu acerca de Israel ao sair da terra da escravidão, da terra do Egito. Todos nós sabemos que Israel ficou escravizado ali no Egito, servindo ao faraó. E quando Deus livrou o seu povo com mão forte, a Bíblia diz que eles saíram ali, louvado seja Deus, com seus filhos, com gado, com ovelhas, com muitos rebanhos, porque assim o Senhor determinou. E agora o povo de Deus andando e peregrinando por terras estrangeiras, e Deus dando a eles vitória, porque Deus estava conduzindo o seu povo à terra que Ele prometeu a dar para toda a nação de Israel, se eles andassem em obediência ao Senhor seu Deus. E assim como Israel, louvado seja Deus, eles se humilharam estando ali na terra do Egito e clamaram ao Senhor. Deus ouviu o clamor de Israel, enviou um libertador chamado Moisés, e todos nós conhecemos a história. Agora o povo de Israel liberto, já, louvado seja Deus, caminhando para a terra de Canaã. Eles vencem muitas batalhas, louvado seja Deus, e conseguem chegar até a terra prometida, até a terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que ali, louvado seja Deus, não por Moisés, mas sim por Josué, é repartido toda aquela herança, daquela geografia, daquela região geográfica onde eles estavam assentados. Deus reparte para 11 tribos de Israel as terras que estavam ao seu redor. E a Bíblia diz que uma tribo, a tribo dos Levi ou dos levitas, eles não tiveram herança, aleluia, em determinada questão, louvado seja Deus, de terras, mas a herança dos levitas era o próprio Deus que ia cuidar e zelar da vida deles. Todos nós conhecemos, aleluia, esta passagem e essa informação bíblica.
E a Bíblia vai dizer aqui em Juízes capítulo 11, louvado seja Deus, que, louvado seja Deus, existia uma tribo dos gileaditas. E dentro dessa tribo existia o senhor dessa tribo, ou seja, o cabeça dessa tribo, que se chamava Gileade. Mas a história vai estar falando em Juízes capítulo 11 de Jefité, de um jovem que foi desprezado pela sua família, de um jovem que foi desprezado pelos seus irmãos de sangue por parte de pai, de um jovem que foi desprezado pela sua madrasta, quando seu pai, louvado seja Deus, fechou os olhos. A Bíblia já começa falando aqui no versículo 1 de Juízes capítulo 11. Então era Jefité, o gileadita, valente e valoroso. Aleluia! Você, na sua sabedoria humana, já consegue pegar aqui as qualidades que a própria Bíblia está dizendo acerca de Jefité. Jefité não era qualquer um, pastor Carlos. Jefité não era qualquer pessoa, amada igreja. Jefité era um homem valente e valoroso. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é valente e você é valoroso ou é valorosa para a glória de Deus. O texto diz que ele era valente e valoroso, era um homem cheio de valores. Então Deus nunca chamou qualquer pessoa para fazer diferença. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus sempre vai chamar mulheres valorosas para fazer a diferença. Deus sempre vai chamar jovens valorosos para romper aqui, aleluia, no mundo em que vivemos. Deus sempre vai contar com homens que não estão dormindo, mas estão trabalhando e esperando no tempo de Deus a sua chamada se cumprir. Oh, glórias a Deus! Ele era valente e valoroso, porém era filho de uma qualquer. Mas Gileade gerara Jefité. Então, este jovem, ele nasceu de uma aventura de seu pai com uma mulher que ele conheceu na caminhada. Gileade já era casado. Ele era o dono das eiras dos gileaditas. O que era eiras, pastor? O que significa eiras? Era dono das terras, das tribos dos gileaditas. Gileade gerara Jefité. Até esse momento ele não tinha ainda filhos com a sua legítima esposa. Então Jefité se torna o primogênito da casa de Gileade. Porque segundo a história, bíblica, e também os grandes teólogos e professores da Bíblia Sagrada, Jefité, ele nasceu e a sua mãe o abandonou, porque era uma mulher prostituta. E a Bíblia diz que Gileade traz o seu filho ainda pequeno para dentro da sua casa. E a mulher legítima de Gileade começa a cuidar de Jefité, começa a cuidar daquela criança como se fosse seu. Creio que gerou uma raiva naquela mulher, quando o seu legítimo esposo trouxe uma criança, do seu marido, mas gerada por outra pessoa, um fruto de uma traição. Então começam-se os problemas na vida desse casal. E a Bíblia vai dizer que no decorrer do casamento de Gileade e a sua esposa, a Bíblia diz que eles têm mais filhos. Agora são filhos legítimos de Gileade, o pai dos gileaditas, aleluia, com a sua esposa legítima. Jefité agora tem outros irmãos. A Bíblia não fala a quantidade, mas é bem verdade que Jefité, ele tem outros irmãos gerados agora pelo seu pai e pela a sua madrasta. E a história vai dizer que Jefité, ele cresce aos pés do seu pai. Aonde Gileade vai, ele leva Jefité, porque ele era o seu primogênito. Ele ensina tudo o que ele sabia para o seu primogênito, porque no coração de Gileade, quem ia assumir o comando da tribo dos gileaditas seria Jefité. Já estava decidido. Mas no coração ainda da madrasta de Jefité, da mulher legítima de Gileade, Jefité não seria o tutor da casa quando o pai ou quando o marido viesse a falecer. Ela estava com isso no seu coração e já tinha armado junto com seus outros filhos. E a história vai dizer, meus irmãos, que Jefité, ele cresce
conhecendo tudo sobre a tribo. Ele conhece tudo, louvado seja Deus, acerca do seu acampamento. Ele cresce com sabedoria, porque ele era um jovem valente e valoroso. Jefité também, ele aprende a arte da guerra, porque todos os líderes tribais eram homens que conheciam da arte da guerra, que eram grandes guerreiros. E Jefité também se torna um grande guerreiro. Jefité também se torna um grande combatente, porque a Bíblia chama ele de homem valente e valoroso. Jefité não fugia de nenhuma peleja não, pastor Carlos. Jefité, quando se levantava os inimigos, ele também ia para a batalha e ajudava Israel, ajudava a sua tribo a vencer os inimigos de Deus. Aleluia. Só que chega uma notícia terrível, nosso amado irmão presbítero. A notícia é que o pai de Jefité morre. Gileade, ele fecha os seus olhos e falece. Uma grande comoção acontece dentro da tribo de Israel, dos gileaditas. E agora Jefité tem no seu coração: vou ter que tomar conta agora da tribo. Vou ter que tomar conta agora da casa dos meus pais. Vou ter que ajudar a minha madrasta a cuidar dos meus irmãozinhos, ou dos meus irmãos. Mas agora esse homem, meus irmãos, esse jovem, já maduro, já homem, adulto, quando ele chega em sua casa, ao invés de ele ser bem acolhido, porque ele perdeu o seu pai, ele perdeu o seu chão, ele perdeu o seu espelho, ele perdeu o seu tutor, ele perdeu o seu professor, ele perdeu o seu ajudador, ele perdeu aquele, aleluia, que o formou, que o conduziu, que fez ele ser o homem ao qual ele era. Quando ele chega em casa agora, pastora, a Bíblia vai dizer que ao invés da madrasta e os seus irmãos receberem ele gostoso, eles vêm com a palavra: pegue as suas coisas e vai embora daqui, Jefité. Mas por quê? Porque você não vai ter herança na herança de Gileade, o vosso pai, porque você é filho de outra mulher. E aquilo, quando ele ouve essas palavras, meus irmãos, Jefité, ele vê que a sua madrasta guardou essa mágoa por toda a sua vida, por toda a sua existência. Ele não tinha culpa do erro do seu pai. Ele não teve culpa do deslize de Gileade com a mulher qualquer, com a mulher prostituta. Mas essa criança, quando veio para casa, ela cuidou da criança como se fosse uma obrigação. Mas o seu coração ainda estava magoado por causa da traição do seu esposo. Quem me entende, diga amém. E expulso a Jefité da casa do Senhor seu pai. E o texto diz claramente: então Jefité fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Topi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Jefité, quando sai daí, ele vai para uma determinada cidade chamada Topi. E chegando nessa cidade, pastor Carlos, Jefité, novato ali, mas sendo uma terra, louvado seja Deus, que era uma terra que não era muito dominada pelo governo, era uma terra que estava esquecida, assim como alguns estados do nosso Brasil estão esquecidos, estão à mercê da população, da própria sorte. Naquela época, a terra de Topi existia muitos salteadores, e lá estava a figura de Jefité, dentro desse cenário, presbítero. Quando Jefité chega ali, ele não tem medo, porque o problema dele não era com os salteadores. O problema dele era porque ele foi desprezado pela sua casa, desprezado pela sua madrasta, desprezado pelos seus irmãos de sangue da parte de pai. Jefité chega naquela cidade, meus irmãos, aleluia. Só que ele começa a fazer a diferença dentro daquele lugar, porque os arruaceiros de Topi vê que existia uma diferença naquele homem, vê que existia uma diferença naquele jovem, vê que ele não era um jovem qualquer, que ele tinha sabedoria, que ele tinha vontade, que ele era valente. Jefité começa a ser tratado como um Robin Hood da população mais pobre naquela época. Assim diz o historiador Flávio Joséfo em uma das suas escritas. O texto vai dizer que os piores arruaceiros agora estão debaixo da submissão de Jefité.
Pastor, que você está dizendo? Sim, meu irmão, eu quero fazer um parênteses aqui. Quando uma pessoa foi chamada para liderar, quando uma pessoa foi chamada por Deus e separada por Deus para fazer a diferença, nem que para ser chefe de arruaceiro, Deus levanta ele para a glória do seu nome. Aleluia. Jefité começou a ser chefe dos arruaceiros, é o texto que está dizendo. Então Jefité fugiu para diante de Tope. E homens levianos, o que é homem leviano? Salteadores, ladrões, ajuntaram-se com ele e saíram com ele. Jefité agora era considerado como Robin Hood, ajudando a classe mais pobre. E o nome de Jefité começa a ecoar pelas terras de Israel. Jefité começa a crescer. Jefité começa a colocar ordem ali em Tobi. A cidade começa a ficar segura. A cidade começa a receber visita de pessoas importantes. Pessoas que tinham medo de entrar dentro de Tobi agora estão entrando por causa que Jefité estava predominando sobre aquela cidade. Quem me ouve, diga amém. Meu irmão, quem é chamado por Deus, ainda que desprezado pela família, ainda que desprezados por algum, se Deus tem obra na tua vida e no teu coração você tem um temor de Deus, independente da situação que você está passando ou enfrentando, Deus sempre vai enviar pessoas importantes para te receber aqui na terra dos viventes. Deus vai abençoar a sua caminhada. E a Bíblia diz, enquanto Jefité está ali, meus irmãos, nessa cidade, longe das terras, das eiras dos gileaditas, longe da sua casa natal, longe dos seus irmãos, longe da sua mãe madrasta, Deus começa a trabalhar. Diga por bom que está falando, Deus começa a trabalhar. Irmão, quando Deus está em silêncio, não se preocupe. É porque Deus está trabalhando, presbítero. Quando Deus está em silêncio, pastor Adair, não fique atemorizado. Não fique perplexo, igreja. É porque Deus está trabalhando a favor daqueles que o temem e que dele espera. Jefité estava ali, mas eu creio que seu coração ainda estava na sua terra natal. A Bíblia diz que os amonitas se levantam contra Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o povo de Israel teme essa nação dos amonitas, porque era uma nação que estava crescendo, era uma nação que estava dominando territórios, pastor Carlos, era uma nação que já tinha vencido algumas outras nações e algumas tribos existentes naquela época. E o povo de Israel, quando ficou sabendo que o rei de Amon se levantou contra Israel, eles temeram e fizeram uma reunião para que todas as tribos levantassem os seus líderes tribais para irem à peleja. E agora o povo de Israel, os gileaditas, não tinha ainda um líder, porque alguns outros filhos de Gileade, irmãos de Jefité, não se tornaram líder dos gileaditas, mas alguns dos irmãos de Jefité se tornaram anciãos, se tornaram homens importantes, como se fossem alguns deputados, ou vereadores, ou governadores, como existem os cargos atuais nos dias de hoje. E o texto vai dizer que os amonitas eles eram temidos, porque eles eram conhecidos como arranca-ventre. Eles eram conhecidos como arranca-olhos. Quando eles venciam a uma nação, eles arrancavam os olhos dos homens. As mulheres que estavam grávidas, eles abriam o ventre. Eles eram conhecidos como arranca-olhos e abre-ventre, porque as mulheres que estavam gestantes, eles tiravam os filhos à espada e matavam a mãe e os filhos. Quem me entende, diga amém. Era uma nação cruel que fazia isso com seus adversários se eles perdiam a peleja. O povo de Israel estava com medo, sim, meus irmãos. E agora os anciãos da tribo dos gileaditas, eles entram num consenso, porque eles ouvem, louvado seja Deus, notícias que Jefité, um homem temido lá nas terras de Tobi, toda aquela região onde ele estava localizado,
O nome de Jefité começa a ecoar e chega até os gileaditas. Eles falam: nós precisamos de um líder para a nossa terra. Nós precisamos de um líder assim como Jefité. E eles falam: mas como que nós vamos lá? Se fomos nós mesmos que expulsamos ele daqui, será que ele vai voltar para governar as nossas terras? Será que ele vai aceitar agora ser o nosso líder depois que nós o desprezamos? Meus irmãos, quando uma pessoa é desprezada e Deus quer exaltá-la aqui na terra dos viventes, não importa o tamanho do desprezo, não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho, aleluia, da humilhação que você passou nas mãos dos opressores da família, ou seja, quem for, Deus, Ele tem poder de restaurar o seu nome e engrandecer o teu nome aqui na terra dos viventes, porque Ele é Deus. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Oh, glória. Agora os anciãos e os homens importantes dos gileaditas vão atrás de Jefité, vai uma comitiva. A terra esquecida, como se fosse uma terra de Lodebar, a terra do esquecimento, agora recebe visitas importantes das pessoas que moravam no território dos gileaditas. Uma comitiva vai lá falar com Jefité. Os irmãos de Jefité, missionária Ana Cristina, vão lá se desculpar, se humilhar para Jefité, dizendo: ei Jefité, vamos esquecer o passado, nós temos o mesmo sangue, do mesmo pai, venha ser o nosso líder e venha estar à frente na peleja contra os amonitas que se levantou contra todo Israel. E Jefité, meus irmãos, ele não é bobo, ele não perde a oportunidade. Ele fala: peraí, não foram vocês que me expulsaram da casa do meu pai, aonde eu era o legítimo herdeiro, o primogênito de Gileade? Vocês disseram que eu não ia herdar a herança do meu pai, porque eu era filho de uma qualquer, porque eu era filho de uma prostituta, e agora vocês vêm a mim para livrar vocês da mão dos amonitas? E ali eles falam: realmente nós fizemos tudo isso, Jefité, mas nós estamos aqui diante de Deus. Deus tocou o nosso coração para voltar atrás, reconhecer a nossa falha, reconhecer o nosso pecado e colocar você como líder da nossa tribo tribal. Oh, glória, meus irmãos. Olha só o que Deus faz. E Jefité, ele fala que o Senhor fique entre testemunha entre eu e vocês, anciãos de Israel. Se o Senhor me dá vitória nesta peleja contra os amonitas, vocês verdadeiramente vão colocar eu no lugar onde era para mim estar, como líder da tribo dos gileaditas. Que o Senhor seja testemunha. Você volta para nossas terras, ajuda nós a vencer os amonitas, e depois disso você continuará sendo o cabeça da tribo dos gileaditas. Olha só como Deus começa a trabalhar, meus irmãos. Quando o inimigo começar a levantar a sua bandeira, não tenha medo. Quando o inimigo começar a arvorar a sua bandeira contra você, e você está fiel à palavra de Deus, está fiel, aleluia, à igreja, está fiel àquilo que a palavra de Deus fala ao seu coração, que você tem que ser fiel, não tenha medo à voz da investida do inimigo. Se lá no seu trabalho estão te humilhando, se alguém levantou palavras de calúnia contra a tua vida, meu irmão, não se esmoreça, não pare de marchar, não pare de glorificar, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de testificar o nome de Jesus, não pare de profetizar, não pare de evangelizar. Eu não vou parar de dizer que você tem que fazer enquanto você não dá uma glória. Não pare de caminhar, não pare de marchar, não pare de pelejar, não pare de interceder, porque a vitória ela é certa na vida de todo aquele que crê no Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse altar, meus irmãos. Oh, glória. E agora Jefité se prepara para a guerra. E ele, já ousado, envia mensageiros para o rei dos amonitas. E manda dizer: o que eu tenho contigo, para você me pelejar contra o meu povo e contra a minha terra. Agora Jefité já chama os povos, o povo gileadita de seu povo, porque colocaram ele realmente como cabeça.
Colocaram ele realmente no lugar aonde era dele de direito. Como primogênito, agora ele assume a casa do seu pai e governa a tribo dos gileaditas. Quem me entende, diga amém. E Jefité, ele manda uma carta ousada para o rei amonita, já dizendo: aqui a conversa é diferente. Até agora você aterrorizou os outros líderes tribais, mas agora você está falando com um homem que carrega o nome Assento de Rocha. Aleluia. Jefité significa, oh glória, o nome Jefité quer dizer Deus abre. E o nome Gileade significa Assento de Rocha. Meu irmão, como que vai derrubar um nome desse? O pai carregava o nome Assento de Rocha. E Jefité, Deus abre. Nesta noite Deus está abrindo muitas portas na tua vida. Talvez com o seu olho carnal você não pode ver, mas no mundo espiritual, o Deus que abre portas está abrindo portas para a sua igreja nesta noite. Se você crê, se você crê, levanta a tua mão e receba esse livramento de Deus, essa resposta de Deus, esse milagre de Deus. Receba a resposta de Deus, porque Deus abre. Oh, aleluia! Glórias a Deus! O rei amonita ouve aquilo e fala: vocês estão na terra que me pertence. E volta os mensageiros. Depois você lê toda essa história que é maravilhosa. Os mensageiros vêm e falam para Jefité: estão dizendo que as terras a qual nós estamos acampados pertencem a eles. E Jefité vai lá no livro de Crônicas e vê que a terra não é deles coisa nenhuma. A terra foi dada por Deus. A terra foi conquistada com mão forte. E Jefité manda novamente os mensageiros e fala: olha aqui, estou vendo que você está querendo briga realmente comigo, com a nação de Israel. Porque a nação de Israel, ela é herdeira, ela tem a posse dessas terras. E saiba você que não vamos entregar de mão beijada essas terras, porque o nosso Deus vai pelejar conosco. Oh, glória! Não entrega a tua família na mão do adversário, não, meus irmãos. Não entrega a tua carteira de trabalho na mão do contratante dizendo: estou pedindo conta, não. Se ele quiser, ele que te manda embora. Não baixa a bandeira, não. Clame ao Senhor que ele pode dar o livramento. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia. É muito forte. Louvado seja Deus. Você pode analisar o tamanho da dimensão do livramento de Deus e do amor de Deus para com esse homem. O homem que foi humilhado, que não sabemos um milímetro que sequer que ele passou ali nas ruas de Tope até conquistar esses arruaceiros. O homem que saiu apenas com uma trouxa de roupa, missionário, chegando numa terra desconhecida. No meio dos arruaceiros ele cresce. No meio dos arruaceiros ele ganha destaque. No meio dos arruaceiros ele ganha prestígio, ele ganha nome. Colocam ele como cabeça. E quando ele menos espera, Deus faz uma reviravolta na vida dele e coloca ele como cabeça dos gileaditas. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu profetizo que Deus vai fazer uma reviravolta na tua história. Eu profetizo que Deus vai fazer uma reviravolta nesta igreja. Eu profetizo que Deus vai fazer uma reviravolta na cidade de Bebedouro, no ministério dessa luz. Esta obra vai crescer para a glória e o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu profetizo no nome de Jesus, porque Deus vai levantar novos Jeftés. Deus vai levantar Anas. Deus vai levantar profetas. Deus vai levantar arautos. Deus vai levantar pregadoras. Deus vai levantar pregadores. Deus vai levantar jovens pregadores. Deus vai levantar arautos desta casa para o nome dele ser glorificado, e as almas vão chegar. Uma nova história Deus está escrevendo neste ministério. Grave o que eu estou dizendo. Se eu sou profeta de Deus, vocês com seus olhos vão ver. Esta casa não vai ter lugar para as pessoas sentar, de tantas almas que se achegarão para a glória de Deus. Porque nesta casa tem palavra genuína. Porque nesta casa tem palavra verdadeira. Porque nesta casa a palavra é conduzida por caminhos corretos. Só quem acredita no poder da palavra e na revelação da palavra, levanta a tua mão e glorifica o Deus que criou os céus e a terra. Te prepare que Deus conta contigo.
Tem pessoas aqui que o conhecimento deles serão aumentados, aleluia, rapidamente, porque Deus tem pressa em trabalhar. Tem pessoas aqui que serão levantadas ao obreiro rápido. Você que não pregava, se prepare, porque Deus vai te capacitar. Saia do anonimato. Deus quer te ver trabalhando na obra dele. Aleluia. Porque Jefité era um homem valente e valoroso. Diga para o irmão que está do seu lado: não perca as suas qualidades. Fala, você é valorosa ou valoroso. Seja valente, irmã. Seja valente, presbítero. Não fuja da peleja. Pode parar o da direita, você não para. Para o da esquerda, você não para. Isso eu já falei aqui há mais de 20 anos nesse altar. Quantos amigos que vieram aqui, e é amigo meu até hoje: pastor, estou contigo, estou com o missionário, estou com o pastor. Glória a Deus. Não dá 1 ano, 2 meses, cidadão vaza, pede a bênção, ou às vezes nem pede a bênção. Mas eu não paro, porque eu sei a quem eu estou servindo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pode parar o da direita, pode parar o da esquerda, pode parar o primo, pode parar a prima, mas o importante é você não parar, porque você é valente e valoroso. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus, valorosa. Aplauda Jesus, valoroso. Nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que você é valorosa e valoroso para os olhos de Deus. Oh, aleluia. Mas pastor, estou sendo desprezado. Essa palavra está vindo para mim mesmo. Não se preocupe. Não se preocupe, irmão. Os desprezados podem ser exaltados por Deus. Aleluia. Os desprezados podem ser exaltados. Rapidamente, daqui a pouco eu volto para a palavra. Eu preciso fazer uma figuração. O meu primeiro trabalho foi como lavrador, colhedor de laranja. Como rural, com a minha mãe analfabeta, levava os filhos ainda pequenos para ajudar. Perdi meu pai com 13 anos, aproximadamente, para 13, 14 anos. E ajudava a minha mãe. Meus outros irmãos sofreram um pouco mais, por eles serem mais, nascerem primeiros, né? Foram para a lavoura mais cedo. Mas eu ainda enfrentei uns 2, 3 anos nesse trabalho árduo. Creio que o pastor também deve ter trabalhado. O pastor Odair deve ter também conhecido. E eu lembro que um dia, esperando o pau de arara, no dito popular, o ônibus ou o caminhão, já fui trabalhar, não era nem ônibus, era um caminhão com os bancos de madeira que chacoalhava para lá e para cá. Até teve acidentes graves com isso, com boia fria aqui em Bebedouro, mas Deus deu livramento. Já cheguei a trabalhar numa turma que era um caminhão que tinha pregado em todo a sua parte, né, de carroceria, bancos. E ali os trabalhadores iam ali com seu galão, com sua mochila, com a sua marmita, com zoião ou com arroz branco. Famoso boia fria. E naquela época, meus irmãos, eu lembro que eu estava esperando o ônibus. Já era um ônibus, tinha melhorado. Nós chamava de jardineira. A jardineira está vindo aí, porque dava para ver de longe. Pintou da cor da bandeira do Brasil. Eu falei, Jesus, não tinha nem como deixar de ver despercebido escrito ruralzão, rural, aquele rural gigante, que é obrigatório, né? E pintou, pastor, era a época de Copa do Mundo, o dono pintou, o empreiteiro pintou de verde e amarelo, ficou a coisa mais bonita. Falei, Jesus. E aí eu ali sentado esperando a jardineira, voou até a mim um panfleto. Naquele panfleto eu vi uma moto que foi lançada da Yamaha. E eu, como jovem, valente e valoroso, ainda não conhecia o Evangelho de Cristo na profundidade, na proporção que eu conheço hoje. Eu peguei aquele folheto e ali eu vendo aquela moto, eu falei para um dos colegas que estavam do lado, falei, olha que moto bonita, mostrei o panfleto para ele, ele falou, é mesmo, rapaz? Falei, um dia eu vou comprar uma moto dessa. Quando eu falei isso, ele rolou de dar risada no chão.
rolou de sair lágrimas. E depois eu voltei a falar para outro companheiro debaixo de um pé de laranja, na hora que eu estava tomando o café da manhã. Porque na roça não tem almoço, é café da manhã. Você come a marmita é cedo. Se você deixar um pouco, você come depois. Senão é só laranja e cana. É assim ou não? É assim, é diferente lá na roça. Você almoça às 6 horas da manhã. A hora que você chega no pau de arara lá que você comia, para não azedar, porque não tem geladeira. Come toda a comida aí, senão depois vai azedar. Ali comendo, com as mãos cheias de espinho, com aquela laranja elimirim, como é que chama? Ramirim. As mãos tudo cheias de espinho. Eu abri aquele panfleto de novo e falando com Deus: Deus, se você realmente me ama. Eu era jovem, não tinha muito entendimento. Me abençoe, me ajude a conquistar uma moto dessa. O outro rapaz que estava do meu lado estava com um corotinho. Quando ele viu com o panfleto novamente, ele falou: vê a nossa realidade, rapaz. Se nem quando é época que os pés de laranja estão cheios, não consegue ganhar dinheiro, nós estamos no repasse. O repasse é a pior época de apanhar laranja. Aí com o lerite, que o cheque, naquela época era cheque, ainda vinha pequeno. Falou: mas não tem condição de comprar uma bicicleta, e você está sonhando com uma moto dessa. E ele se levantou embriagado, saiu ali sem rumo, e eu debaixo daquele pé de laranja, eu chorei amargamente. Falei: meu Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, então para que existir? Mas se o Senhor é poderoso mesmo, como esses pastores, que a minha mãe já estava, louvado seja Deus, ouvindo o rádio, ouvindo os missionários da época, ouvindo os programas evangélicos da época, e eu no meu quarto ali, na minha inocência, ouvia também as pregações na marra. Mais um exemplo: na tua casa, coloque pregação ainda que os filhos não gostem. Na tua casa, coloque louvor ainda que os filhos não gostem, que o vizinho não goste. Num volume moderado, declaro para não chamar a polícia para você. Na tua casa, quem manda é você. Chegou um parente que não gosta de música evangélica, o problema é dele. Se vai ficar na minha casa, se vai comer o meu pão, se vai beber o meu café, tem que ouvir o que eu ouço. É assim, não é, irmão? Lá no meu trabalho eu sou obrigado a ouvir o que rolar ali, porque eu estou ali para trabalhar. Não posso nem abrir meu bico para nada. Mas dentro do meu lar, dentro da minha casa, quem manda sou eu. Diga glória a Deus, irmãos. Tem muito pai e mãe que o filho está tocando funk, irmão. Coloca alto. Lá na tua casa quem governa é você, porque você é valente e valoroso. Oh, glória! Meus amados irmãos, quando eu fiz uma oração debaixo daquele pé de laranja, eu falei com Deus. Foi a primeira oração que eu falei com Deus, e mal sabia que os ouvidos do Senhor estavam atentos a ouvir o meu clamor. Eu fui humilhado por aqueles colegas de trabalho dizendo: é impossível você conquistar essa motocicleta. Mas eu clamei a esse Deus na minha pequenez, na minha insignificância, dizendo: Deus, se tu existe, muda a minha história e me arranca dessa vida. Oh, glória! Meus irmãos do céu, quando eu menos esperava, não orei mais. Nem sabia como era orar, mas eu fiz uma oração ali. Fiz um desafio com Deus. Se o Senhor é Deus mesmo, muda a minha história, me mostra que o Senhor é um Deus que prospera. Meus irmãos, Deus começou a abrir as portas. Deus começou a me dar condições. Comecei a poupar um dinheiro onde eu consegui, com muito sacrifício, dar entrada numa moto. Aqui em Bebedouro, louvado seja Deus. Olha como é que é o mover de Deus. Eu fui 3 vezes na Honda, e por ser aqui na Honda de Bebedouro, eu fui com a carteira de boia fria, com o meu olerite. Não quiseram me vender, dizendo que eu não tinha condições de pagar o resto das parcelas. Com entrada para dar, não me venderam a moto. Saía dali várias vezes frustrado. Falei: meu Deus, o que é isso? Com dinheiro para dar de entrada, só porque eu sou boia fria, estou registrado. Mas a laranja é apenas 6 meses, depois você fica desempregado. Foi isso que eu ouvi. Falei: e agora, Senhor? Aí eu conheci um homem, porque Deus prepara cenários. Conheci um homem que era mototaxista na época, e ele ficou sabendo através de um outro amigo meu que eu tinha uma pequena quantia para dar de entrada, não era muito. Falou: você quer ir? Me apresentou este homem.
esse mototaxista falou: você quer que eu te leve lá em Ribeirão Preto? Que dependendo se Deus for na tua vida, você vai conseguir a moto sem entrada, sem nada. Falei: como é que é? Quer ir lá em Ribeirão Preto? E vamos lá, mas você vai conseguir comprar uma moto da Yamaha. Olha o mistério aí. Falei: da Yamaha? Vamos lá, marquei com esse homem, vamos lá. Paguei a corrida, o dia para ele. Meu dia é R$100. Falei: eu pago o seu dia, vamos lá. Cheguei lá na loja da Yamaha, no bairro Ipiranga, lá de Ribeirão Preto. Não sei se tem essa concessionária lá, no bairro Ipiranga. Cheguei numa das concessionárias da Yamaha, se não me engano, a Avenida Dom Pedro I, Dom Pedro II. Entrei naquela localidade, o tratamento foi diferente. O tratamento foi diferenciado, porque quando Deus está no negócio, o tratamento é diferenciado e as coisas começam a fluir. Quando sentei na mesa e o rapaz falou: esse moço tem tanto para dar de entrada numa motocicleta e ele vai financiar e pagar o resto. E aí a moça falou: pode sentar aí. Pegou meu nome, puxou, viu que a ficha estava limpa. Ela falou assim: escolhe a moto que você quiser. Na hora ali meus pés começaram a tremer, porque eu vi o sonho sendo realizado. Quando eu olhei para as motocicletas, o rapaz veio e falou: ó, se eu fosse você, eu comprava mais simples, aqui bate no pé, porque o financiamento você vai pagar menos. Aí eu lembrei do folheto. O folheto que eu peguei era uma moto da Yamaha completa, prata. Falei: tem a prata? Tem. Prata só tem completa. Falei: é essa mesmo que eu vou levar. O homem: você vai levar completa? Nem a minha completa. Cadê uma Yamaha preta no pé? Falei: a tua no pé, mas o meu Deus mandou comprar uma partida elétrica. A minha vai ser completa, freio a disco e tudo mais. Oh, aleluia. E saí daquela cidade, eu tinha carta já na época, louvado seja Deus. Saí daquela cidade, meus irmãos, eu vim lá de Bebedouro aqui com essa moto afogando, porque eu não tinha ainda muito conhecimento de moto. Afoguei a moto mais de 10 vezes, pastor, mas que eu trouxe a moto 0 km, sem placa, montada em cima dela para Bebedouro, eu trouxe para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus, você pode glorificar esse Deus. Esse Deus, aleluia, que se Ele quiser, Ele exalta aquele que foi humilhado. E depois disso, meus irmãos, eu posso dizer para você que a grandeza e a bondade desse Deus é muito grande na minha vida. Eu já perdi a conta de quantas motos já possuí, de médias cilindradas: 125, 150, CB300, Twister, Falcon, CB450. Só de alta cilindrada que eu não possuí ainda, quem sabe um dia. Mas motos até o valor de 12 a 15 mil, eu possuí várias motos. Inclusive tem uma de trabalho no dia de hoje. Minha esposa tem a dela. São coisas simples, mas hoje a gente entende que é a mão de Deus que vai abrindo caminhos e vai abençoando todos nós. Porque nós servimos um Deus que quando Ele quer, Ele abençoa. Quando Ele quer os desprezados, é exaltado por Ele. Aleluia. E a Bíblia diz, finalizando a mensagem, meus irmãos, que os amonitas entraram em guerra contra Israel, e Jefité foi à frente da peleja, na frente de todos os líderes tribais. E o texto diz que Deus foi com Jefité, e a nação de Israel conseguiu vencer e derrotar os inimigos, porque Deus investiu na vida de um homem temente e valoroso. Jefité era um homem valoroso, um homem de valores, valente e valoroso. Que nessa noite a sua valentia não venha se perder diante do temor da adversidade. Que a sua valentia, meus amados irmãos e amados obreiros, amados pastores, líderes, que a sua valentia não venha se perder diante desse mundo corrupto que a cada dia está se agravando mais, e pela Bíblia Sagrada a coisa vai estreitar, mas vamos permanecer uma igreja, louvado seja Deus, valente e valorosa, porque nós vamos ver a mão de Deus agindo em nosso favor. Não se preocupe com quantidades, não se preocupe com números. Eu não estou preocupado com números. Eu já frequentei a igreja de mais de 1000 membros. Eu já fui pastor auxiliar de igreja, que eu não vou falar o nome, de mais de 2000 membros. E o mesmo Deus que estava lá é o mesmo Deus que está aqui. Mais próspero eu fui numa igreja
igreja pequena do que uma igreja grande. Sabe por quê? Não é a quantidade que faz diferença, mas é o temor que cada um de nós carregamos no coração que vai fazer a diferença na nossa vida. Então você pode ser abençoado tanto na igreja pequena como na grande. Vai depender da sua comunhão com Deus. Aleluia. Deus, Ele está em todos os lugares, e os seus olhos estão atentos a ouvir ao nosso clamor. Oh, aleluia. E este homem ficou marcado, meus irmãos, na história de Israel. Este jovem valente e valoroso ficou o registro da sua história na Bíblia Sagrada. Depois dos 5 livros mais importantes da Bíblia, depois do Pentateuco e depois do grande escrito de Josué, da história de Josué, vem a história desse juiz de Israel chamado Jefité. O nome de Jefité ficou marcado e está, aleluia, ecoando na nossa história até os dias de hoje. E até o fim dos tempos, a palavra deste homem, a vida deste homem será pregada. Ainda que alguns pregadores não são muito acostumados a pregar essa passagem. Raramente você vai ver pregadores pregar sobre a vida de Jefité, mas o pregador e a pregadora de verdade, ele não fica rodeando o texto escolhendo a melhor palavra. Ele vai pregar a palavra que Deus revelou no seu coração. Aleluia. Você coloque de pé em nome de Jesus.